Paralisia cerebral é um nome forte, né? É um nome que às vezes choca as pessoas. Mas esse nome vem, esse livro aqui, por exemplo, é a Bíblia da paralisia cerebral. São 3 volumes. E vem no nome inglês, Cerebral Palsy. Na verdade, esse nome acabou ficando, né? De paralisia cerebral. Mas na verdade não tem nada a ver com o cérebro paralisado. Toda lesão que acontece no cérebro na fase final de desenvolvimento, ou logo depois que o cérebro está totalmente desenvolvido, o bebê nasce e acontece alguma falta de oxigênio, alguma lesão grave, alguma coisa naquela primeira hora, que é a hora que chamam de hora de ouro, quando o bebê nasce, da assistência do parto, falta oxigênio, acontece uma lesão cerebral, que é uma lesão muitas vezes que a gente chama uma lesão estacionária, uma lesão que não é progressiva. Ela pode levar a quadros de paralisia cerebral. Paralisia cerebral tem várias apresentações diferentes. E uma coisa que a gente tem que sempre falar para os pais, quando há esse diagnóstico, não quer dizer que o cérebro da criança paralisou, por favor. É simplesmente um nome para uma condição, um nome que acabou ficando, que talvez não seja o melhor nome, mas acabou ficando. No nosso meio, existem vários tipos de paralisia cerebral, de cinética, distônica, hipotônica, mista, espástica. A paralisia cerebral espástica é a mais comum. Chega até 70% na maioria das séries. E espasticidade é o nome dado a uma condição que causa uma hipertonia, um estiramento exagerado dos músculos, tanto das pernas quanto dos braços. E quando a gente fala de tetraespasticidade, são dos 4 membros. Então a criança fica com tônus muito exagerado, que é parte da lesão motora, lesão da área motora cerebral, que é muito mais afetada quando há lesões ali por falta de oxigênio ou hemorragia da prematuridade. Então essa lesão da área motora vai causar uma alteração toda no estiramento muscular. E a criança vai ter principalmente atraso motor. No começo a criança fica mais molinha, não consegue firmar o pescoço, não consegue sentar, demora para sentar, vai demorar para ter esse equilíbrio, demora para iniciar a introdução alimentar e aos poucos essa criança pode ficar mais durinha, espástica, com as mãos mais duras, mais fechadas, as pernas mais esticadas. E isso, se não for identificado a tempo, feito todo o estímulo necessário, multidisciplinar, com fisioterapia, fonoterapia, reabilitações de um modo geral, né, acompanhamento ortopédico e acompanhamento neurológico. A criança também pode desenvolver graves deformidades musculoesqueléticas. E aí sim, isso pode limitar muito a vida da criança. Na medida que a gente consegue fazer esse diagnóstico, identificar logo cedo com alguns sinais importantes nos bebês, a gente identifica e começa a orientar a família no processo de reabilitação. Logo depois ali dos 2 anos, algumas crianças que estão muito espásticas podem começar a se beneficiar de tratamentos mais invasivos, vamos dizer assim. Até 1 ano e meio, 2 anos de idade, o ideal é que essas crianças não se submetam a nenhum tipo de tratamento invasivo cirúrgico. É somente reabilitação mesmo, fisioterapia, fonoterapia, terapia de reposicionamento. Mas aí a partir de um ano e meio essas crianças precisam ser avaliadas por ortopedistas e depois dos 2 anos de idade podem ser submetidas a Botox, que é aquela toxina botulínica para melhorar aí a condição dos músculos, e algumas crianças já começam a entrar no protocolo de tratamento cirúrgico da espasticidade. O tratamento cirúrgico da espasticidade hoje, mais adequado que a gente tem do ponto de vista de tratamento a médio e longo prazo, de boa resposta, é o que a gente chama de risotomia dorsal seletiva. Dentro da área médica, dentro da área cirúrgica, existem várias formas de tratamento cirúrgico que a gente chama de risotomia, várias. Risotomia a céu aberto, risotomia percutânea, risotomia química, risotomia... O que eu vou falar aqui agora é uma microneurólise, é uma cirurgia aberta que a gente separa as raízes
e corta as raízes que estão levando a informação do reflexo tônico do estiramento de maneira exagerada. O reflexo tônico do estiramento é aquele reflexo que faz o nosso joelho chutar, que a gente bate ali no joelho. O joelho, um exemplo que fica mais fácil, né? A perna tem um estiramento dos músculos da coxa e levanta a perna. Então, essas crianças geralmente têm esse reflexo muito exagerado, muito exaltado, e ficam muito... Um pequeno barulho que elas escutam, elas assustam e assumem aquele reflexo maior que parece um reflexo de Moro, um reflexo primitivo. As mães de crianças com paralisia cerebral sabem bem o que eu estou falando. Essa espasticidade exagerada atrapalha muito no controle do movimento, atrapalha no controle da musculatura, atrapalha no equilíbrio. Essas crianças com muita espasticidade não vão andar. Elas podem até no começo conseguir, com alguma ajuda, com o exagero da espasticidade ali, trocar algum passo, mas aquilo sempre vai ser deletério, vai ser ruim depois de um certo período da vida. Então, essas crianças aí por volta de 3 anos de idade, a gente, quando tem muita espasticidade, já podem entrar no protocolo de risotomia dorsal seletiva, que é então, a técnica que a gente faz é uma cirurgia aberta na coluna lombar, no meio das costas. A gente vai direcionar, procurar ali o cone medular, que é o finalzinho da medula espinhal, onde saem as raízes que vão para as pernas, que é grupo de raízes, muitas raízes que a gente chama de caudequina, parece o rabo de um cavalo. Essas raízes são isoladas de L1, que é o primeiro grupo de raízes lombares, até S1 de cada lado, são isoladas e são testadas uma a uma através de um processo de monitoramento neurofisiológico intraoperatório. A gente estimula essas raízes com 2 estimuladores, esses estímulos vão ser para os nervos, vão ser captados nos músculos. Antes, quando a gente prepara a criança, a gente já coloca eletrodos nos músculos e eletrodos no couro cabeludo. O neurofisiologista que está fora do campo cirúrgico, que é o neurologista clínico responsável por essa avaliação, vai dizer para a gente como é que está o padrão de resposta desses músculos de acordo com cada estimulação de cada raiz. E a gente consegue classificar isso de 1 a 4 e identificar quais grupos de fascículos de raízes que estão mais comprometidos. E a gente vai fazer um corte seletivo, selecionado daquelas raízes que estão mais comprometidas, que estão levando o reflexo tônico do estiramento de maneira mais exagerada. Com isso a gente filtra aquele exagero de movimento para um movimento mais direcionado, um movimento onde a criança vai conseguir selecionar mais o músculo que ela vai usar em cada situação de ordem de movimento que o cérebro manda. Isso, terminada a cirurgia, nós vamos encaminhar essa criança para o tratamento de reabilitação, de fisioterapia, que deve ser começado aí, de preferência, na primeira semana, logo depois da cirurgia. Esse tratamento vai estimular, vai primeiro fazer um bom alongamento desses grupos musculares e já vai estimular o treinamento de marcha completa, porque aquela criança que anda com alguma dificuldade, ela anda obviamente errado, ela tem que reaprender a andar, aprender novamente a andar. E é bem possível. Acontece que cada criança tem a sua dificuldade, cada criança tem a sua limitação e a fisioterapia vai ser direcionada para cada criança. Obviamente que, considerando que a gente vai tratar crianças de condições musculares, condições sociais, condições familiares diferentes, a gente pode ter umas mais espásticas, umas menos espásticas, umas com algumas deformidades, outras com nenhuma deformidade. E, claro, essas crianças sempre vão precisar do acompanhamento do ortopedista pediátrico especializado em segmento neuromuscular, em acompanhamento de crianças com paralisia cerebral. Porque essas crianças, muitas vezes, crianças e adolescentes, muitas vezes vão precisar de cirurgias ortopédicas. A grande vantagem é as crianças que são submetidas à risotomia dorsal seletiva no tempo ideal, elas vão precisar de muito menos cirurgias ortopédicas até a idade adulta do que aquelas crianças e adolescentes que não foram submetidas à risotomia dorsal seletiva. A gente tem exemplos aí de crianças que não fizeram a risotomia dorsal seletiva, que estão com 16 anos, já fizeram 10 cirurgias ortopédicas,
e aquelas que fizeram a risotomia precisaram fazer uma ou duas pequenas correções ortopédicas. Então, a melhoria de qualidade de vida é muito significativa. É óbvio que essas crianças vão precisar ainda continuar com o tratamento de fisioterapia, que são crianças que vão sempre precisar de algum estímulo. Mas a gente vê, quando é bem indicada, a risotomia dorsal seletiva, ela melhora muito a qualidade de vida da criança, a chance de marcha e a qualidade de vida do cuidador, obviamente. Toda a família envolvida com a criança refere sempre uma melhora de qualidade de vida de todo mundo. Então, toda criança que faz isotomia dorsal seletiva vai andar? Não. Na verdade, quando a gente classifica uma criança com paralisia cerebral, existem várias classificações, mas a classificação funcional mais usada é GMFCS 1, 2, 3, 4 e 5. GMFCS 5 é aquela criança com muita debilidade, com muita dificuldade, muito desabilitada, que está na cama, que antigamente a gente não pensava em risotomia dorsal seletiva, hoje a gente pensa sim, porque essas crianças que estão na cama, que não vão ter condição de andar, a gente consegue melhorar a condição de higiene, consegue melhorar a condição. Muitas dessas crianças têm muita espasticidade, os pais, os cuidadores não conseguem afastar as pernas para fazer higiene da região íntima, tem muita dor, tem luxação de quadril recidivante, tem muita dor. Depois que faz a cirurgia, relaxa, consegue um posicionamento melhor, consegue fazer uma higiene melhor, diminui a chance de ter deformidades musculoesqueléticas. Então, sim, para essas crianças, sim, tem indicação da isotomia dorsal seletiva. No entanto, a gente não tem o objetivo de fazer com que essas crianças andem, porque elas não vão andar. A gente consegue melhorar a condição de qualidade de vida. Tem menos dor, melhorar o posicionamento, mas longe de conseguir que essa criança ande. Qual criança que vai andar? A criança que já anda, que anda com alguma dificuldade, o grau 1, o grau 2, o grau 3. Tem algumas crianças que são grau 3, com o passar do tempo acaba virando grau 4. A criança que tem muito mais dificuldade, grau 4, aquela criança que está sempre na cadeira de rodas, que precisa sempre de ajuda. O grau 3 é aquela criança que consegue alguma coisa com andador, com muleta tal, e nas distâncias mais longas precisa de cadeira de roda. O grau 2 é que tem alguma dificuldade em distâncias maiores, ou para subir escada, ou para vencer os obstáculos. E o grau 1 é aquela criança que você quase não percebe. Só quando que ela precisa carregar um peso, andar muito longe, vencer um obstáculo, que ela vai mostrar alguma dificuldade motora. Ou seja, para todas essas crianças, grau 1, 2, 3, 4 e 5, tem indicação de risotomia dorsal seletiva. No entanto, a expectativa que se coloca deve ser diferente. Uns para melhorar a marcha, outros para melhorar a questão da higiene, a questão da qualidade de vida, a questão do posicionamento, a questão de dor muscular e de prevenção de deformidades musculoesqueléticas. Somente os grupos, as equipes especializadas em espasticidade vão conseguir dar as respostas que os pais, as mães, os cuidadores necessitam e procuram. Eu posso dizer que aqui no Instituto ProKids a gente está focado, um dos focos importantes para o nosso tratamento, dos tratamentos que a gente oferece, é da paralisia cerebral. Juntamente com o Dr. Alessandro Melanda, ortopedista pediatra, Dr. Marcos Antônio Dias, neurocirurgião funcional, a gente escolhe qual o melhor tratamento para cada criança. A gente tem feito consulta multidisciplinar. O que é isso? Uma família tem uma criança com paralisia cerebral e não sabe exatamente que tipo de tratamento que precisa, se é ortopédico, se é neurológico. A gente agenda uma consulta de clínica de espasticidade. Só ligar, agendar através do nosso número de contato, que você consegue achar aí nas nossas redes sociais. E a gente vai colocar aqui embaixo para vocês também. Através desse número você consegue agendar, então, a consulta de clínica de espasticidade. É uma consulta que vai ser com o Dr. Alessandro Melanda e comigo ao mesmo tempo. A gente vai analisar a criança e ver que tipo de padrão de paralisia cerebral que ela tem, que tipo de tratamento que já foi feito, que tipo de tratamento que cabe. Nós vamos desenhar um plano de tratamento. Esse plano de tratamento ele pode ser fisioterapia, ele pode ser algum tipo de fisioterapia, ele pode ser estágios de cirurgia ortopédicas, ele pode ser risotomia dorsal seletiva, ele pode ser aplicação de botox, ou pode ser
situação a gente vai colocar em qual fase que é mais importante. O mais importante é que todas essas crianças com paralisia cerebral vão sair daqui com diagnóstico e com tratamento. Então, procurem centros onde vocês têm o tratamento mais global possível, o mais amplo possível de paralisia cerebral, que paralisia cerebral é uma condição que deve ser tratada de maneira multidisciplinar. Envolve o pediatra, envolve o neurocirurgião, envolve o ortopedista, envolve o neurologista, o neuropediatra, o fisioterapeuta, o fonoterapeuta, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o educador físico e muita gente. Talvez tenha esquecido aí nesse meio. Então, paralisia cerebral é sinônimo de tratamento multiprofissional. Procure os melhores tratamentos e as clínicas especializadas.